vamos para mais um vídeo da pasta de arte e personalidade, analisando alguns filmes que foram indicados ao Oscar de 2024. Dessa vez, eu vim analisar A Anatomia de uma Queda, que está indicado a um bocado de premiação. Mas antes, se você não me conhece, eu me chamo Thaís Nobre, e se você curte falar de personalidade e articular com outros temas como arte, saúde, bem-estar, já deixa sua curtida nesse vídeo, se inscreve no meu canal e se você tem vontade de acompanhar diariamente mais informações, eu tô lá no meu Instagram postando todos os dias, @tnobre. Então vai lá. A Anatomia de uma Queda está indicado a melhor roteiro original, melhor direção, melhor montagem, melhor atriz e melhor filme. Então, certamente é um filme que está sendo muito aclamado pela crítica e está saindo aí em destaque em relação aos outros filmes que também estão indicados. E eu digo por quê. Ele é um filme que foi dirigido por Justin Trier e fala da história de um homem que foi encontrado morto na sua casa através de um acidente, ninguém sabe, ou talvez um suicídio. Bom, foi um homicídio. O filme deixa essa dúvida no ar. A Sandra Hüller, que interpreta a esposa dele, acaba sendo a principal suspeita, e aí ela é usada de fato como bode expiatório para ser acusada de um possível crime contra o marido, né? Então, existem muitas análises aí em relação a relação deles, como era a relação deles, será que ela tinha motivo para matar ele? Além de tudo isso, o filme conta com a presença do filho do casal, de apenas 11 anos, o pequeno Daniel, que, ao sofrer um acidente mais novo, perdeu parcialmente a sua visão, só que ele acaba sendo a única testemunha ali daquele crime. Então, apesar dessa condição delicada dele, ele acaba sendo envolvido numa trama ali, onde ele precisa ser o mais assertivo possível e falar sobre o que sabia daquele momento, né? Então, isso acaba balançando ali a relação dele com os pais, né? Com o próprio pai, com a mãe, que é quem fica ali sob julgamento. E o filme acaba se desenrolando nessa investigação sobre o que, afinal de contas, aconteceu com Samuel, pai do Daniel. Bom, antes de mais nada, eu não vou dar tantos spoilers assim, e também não vou analisar cena a cena desse filme. Mas eu vou trazer aqui uma reflexão geral sobre a perspectiva do filme que a gente pode, de repente, estender para a vida em relação às nossas atitudes, sobretudo aquelas que precisam de julgamento e discernimento. Bom, eu diria que a Anatomia de uma Queda é um dos filmes, se não for o mais, é um dos mais intrigantes do ano, porque de fato o filme ele é todo montado para prender o telespectador numa confusão, né? Então as cenas elas são detalhadamente trabalhadas, isso a gente consegue perceber na atuação dos protagonistas, a gente consegue perceber na manipulação ali da palavra. Então, ora a gente acha que está entendendo alguma coisa e de repente isso tudo cai por terra e a gente vê que não está entendendo nada e depois daqui a pouco que a gente que tá se sentindo doido e é o filme, é o tipo de filme que faz a gente pensar assim, nossa, será que eu tô entendendo mesmo, sabe? Porque ele vai mudar, ele muda muito rápido de configuração. Então a gente fica querendo ali, de fato, né, encaixar um quebra-cabeça, como se fosse encaixar um quebra-cabeça mesmo, onde a última peça ela sempre tá mudando, né? Então a gente nunca consegue finalizar aquele quebra-cabeça. Tanto que o próprio filme, né, ele no final dele, talvez ele não dê a resposta que o telespectador ou até mesmo a própria justiça precisasse ali naquele momento sobre o caso de Samuel, né? Mas os fatos foram analisados e aí o filme teve uma conclusão em si, apesar de que fica aquela dúvida final ainda, entende? Eu diria que a grande reflexão em torno do filme como um todo é sobre o conceito de verdade, né? O que é a verdade, afinal de contas? Ela é relativa?
né? Ela pode ser aceita de acordo com a forma a qual é contada. O filme traz a ideia de que a verdade e a fé são dois estados cujo limbo pode ser amplamente manipulado pela articulação da palavra. Ou seja, para que uma experiência se torne real e concreta para alguém, ela precisa sair do mundo dos sentidos, ou seja, do mundo sensorial, e vir para o mundo material por intermédio da linguagem. Então, dependendo da forma como a palavra e a linguagem é utilizada, isso concretiza uma verdade para alguém, né? Só que existe um elemento que regula toda essa passagem do mundo imaterial para o mundo material, que é o contexto. E aí é que tá, o contexto, muitas vezes, ele é utilizado de forma equivocada, de forma errada. Por quê? Porque do contexto pode fazer o que quiser, né? É de livre uso. E a Anatomia de uma Queda deixa isso muito explícito. Partindo do ponto de que ali a gente está num julgamento onde existe uma promotoria e uma defesa que vão utilizar, claro, de suas habilidades para usar apenas as partes dos contextos para tornar verdade para quem escuta. Né? Então ali, quando a gente... Isso traz uma reflexão muito legal acerca da palavra, por quê? Porque demonstra a importância de utilizar bem o contexto, de saber utilizar a palavra para tornar verdade, ou seja, nas nossas relações, que são intermediadas inclusive por palavras, né? As pessoas elas só têm como saber o que a gente faz, o que a gente sente a partir do momento que a gente fala, né? E às vezes as coisas que saem das nossas bocas, né, elas encarnam tão profundamente no coração e na vida de alguém que aquilo pode concretizar uma verdade, né, e criar uma raiz para ela que talvez seja irreparável, né? Então isso é muito importante, né? Existe um peso muito grande na palavra. E quando as pessoas estão em julgamento, né, quando a gente para analisar um contexto, é muito importante que os dois lados sejam analisados, porque sempre existirão duas versões. Isso me traz muito a ideia das redes sociais hoje em dia, né? Que são, eu diria que é o principal canal por onde os contextos são completamente manipulados para criar verdades, né? Criar falsas verdades, né? Então, é muito fácil você manipular algo ou alguém através de cortes de contexto. Então, a gente já entendeu que para uma verdade ser concreta, ela precisa passar pela palavra e precisa também ter uma boa utilização de todo um contexto. Quando a gente acaba se entregando aos ruídos externos na nossa vida, né? Ou seja, a gente fica ouvindo demais fora e ouvindo de menos dentro, a gente acaba ficando como o pequeno Daniel, né? Que é literalmente cego, mas que demonstra ali um estado do júri como um todo, né? Que está recebendo as informações às cegas e precisa discernir sobre elas, né? Para julgar alguém, julgar uma situação. Então, quanto mais cegos ficamos, maior a probabilidade de nos colocarmos em situação de manipulação e de controle, né? Não autocontrole. Então a gente precisa, sobretudo, de silêncio e recolhimento para que haja um domínio sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos e os nossos julgamentos diante das situações da vida. Eu acho que eu tirei isso como lição ali, representada pela confusão do Daniel,
né? Que é o menino que fica realmente sem entender o que está acontecendo, de tanta informação nova que ele recebe a cada momento, né? Então isso acaba até tirando a confiança dele do próprio testemunho, né? Então a palavra ela tem um poder tão grande sobre os pensamentos de alguém, sobre o discernimento de alguém, que ele sabe o que viu, ele sabe o que ouviu, mas em determinado momento ele duvida, né? Ele duvida. Então, essa seria, eu acho que, uma das lições que eu tiraria de Anatomia de uma Queda. Então, além do filme girar em torno dessa representação, né, do estabelecimento de uma verdade concreta através do intermédio da linguagem e da palavra, né, ele faz isso. A gente vê também que é possível causar um tipo de confusão da forma como se é dito, como se é falado, até no próprio idioma, né? O filme, o promotor e o julgamento, ele acontece a maior parte em francês, né? Que é a natureza deles, mas ela está acostumada mais com o inglês, então ela não consegue ali nem entender muito bem, né? E ela também não consegue, de fato, se expressar muito bem. Isso, estrategicamente falando, foi muito bom para o promotor, né? Porque ela precisa da linguagem para criar uma verdade, para concretizar uma verdade, entende? E ela estava ali completamente limitada. Então, eu já puxo o gancho para dizer que, além do filme girar em torno disso, dessa questão de estabelecer a verdade, ele trata muito também sobre culpa, ele é muito voltado para culpa, né? Partindo do princípio de que ele acontece quase todo ali com uma intenção de culpar alguém, de buscar um culpado pelo que aconteceu. E isso não acontece só no julgamento em si com a Sandra. Isso já era uma, eu não diria nem extensão, mas já acontecia no relacionamento do casal como um todo, né? Ou seja, existia uma névoa de culpa ali, né? Ou seja, a gente já entra numa reflexão aqui sobre alguns valores, né? E morais também, quando a gente pensa que no sucesso de um relacionamento, digamos assim, né? Seja em qualquer área, seja ali no próprio casal, seja de pais para filhos, né? Seja da própria amizade, a culpa ela não gera bons frutos em lugar algum. A gente vê que o filme ele demonstra, ele escancara essa névoa de culpa que existe ali sobre a Sandra, que inclusive é um estado dela que faz com que o telespectador se confunda por muitas vezes. Porque ela existe ali uma energia nela, ali um estado de se comportar com uma certa culpa, né? Mas isso não necessariamente pelo fato dela ter matado o próprio marido, né? A gente consegue ver quando o filme ele vai destrinchando mais a relação do casal que já existia uma névoa de culpa de anos, antiga, que se concretizou para o casal. Ou seja, eles acolheram diversas pequenas culpas, né, que foi ali destruindo, foi ruindo o relacionamento deles, a ponto de, numa situação dessa, torná-la suspeita, né? E essa culpa ela começa ali na carreira, quando o Samuel ele desiste da carreira, só que a Sandra não, e ela acaba se dando bem com alguma ideia, né? Com alguma inspiração que ela tirou da ideia dele, né? Então já existia essa culpa no relacionamento em relação à carreira. A outra culpa que não foi sanada, né, que foi acumulada ali dentro deles, foi a questão de que ela estabeleceu como verdade para ela que o Samuel ele foi o culpado do acidente da criança, né? Então ela colocava tanto essa culpa sobre o relacionamento deles que ele
também acolheu e isso se tornou uma verdade para ele, né? E isso fica muito escancarado na discussão que aparece no final do filme, onde a gente vê que eles só ficam jogando um pro outro, buscando essa culpa, né? Então, além de tudo isso, o filme ele traz uma, uma ligação, uma conexão muito direta sobre a verdade, sobre a culpa e a importância da palavra, né? Como intermédio de tudo isso. Então, ali no áudio do casal, da briga do casal, né, a gente consegue ver muita culpa acumulada ali de um para o outro, né? Eles ficavam tentando buscar um culpado para a situação, para como a situação ali tinha chegado, e onde existe culpa, existe defensiva, né? Então eles sentiam que precisavam se defender um do outro, né? E a gente só se defende daquilo que nos faz mal, né? Então esse acúmulo de culpa e toda essa agressividade, ela foi gerando essa névoa duvidosa acerca da saúde do casal, né? Que se estendeu posteriormente no contexto, né? Nesse contexto de julgamento, e que pode facilmente ser utilizada como um recorte estratégico por parte do promotor, né? Então a gente tem essa conexão no filme, sim, de culpa, né? Uma culpa pessoal e uma culpa legal, né? De lei, digamos assim. E esse intermédio da palavra, tanto dentro de um relacionamento quanto assim escancarado ali para todo mundo. Claro, isso tudo dependendo de contexto. No finalzinho do filme, o Daniel, que é o filho do casal, ele precisou entrar em um estado de recolhimento completo por ordem do juiz, né, para que antes de dar a sua decisão ali, né, antes do julgamento ser encerrado. Então, de novo, o filme traz uma representação aí da importância do silêncio e do recolhimento para o discernimento de alguém, né? Então, o Daniel ele já não conseguia ver ali a expressão das pessoas, como as pessoas estavam reagindo a determinadas situações. Então, além disso, do visual, ele precisou do áudio também, né? Desse recolhimento de áudio. Então, ele ficou uns 2 ou 3 dias, eu acho, em casa, sem falar com ninguém, e pensando, e pensando, e pensando. E dessa forma, né, acontece na vida também. É muito importante, antes de tomar grandes decisões delicadas, que haja um recolhimento espiritual para que haja um bom discernimento acerca de algo, acerca de alguma situação, certo? Então eu também consegui extrair um pouco dessa importância que o filme gera. Além dessa reflexão geral, Anatomia de uma Queda é um filme que fala de muitos mistérios pessoais ali, né? A gente consegue ver que existe uma dinâmica muito interior de cada personagem que não é tão explorada pelo filme, pelo roteiro do filme, mas que é sinalizada ali, né? Então a gente consegue ver um íntimo do Samuel, um pouco do íntimo do Samuel, a gente consegue ver um pouco do íntimo do Daniel e conseguimos também ver um pouco do íntimo de Sandra. Então ali esse filme ele explora muito bem o emocional, né? O interior, sobretudo quando falamos desses valores, né? Como a culpa e o próprio perdão. Pra mim é um filme muito bom, não vai me surpreender se levar a categoria de melhor filme. Confesso que pra mim ele também está entre os primeiros. Então por isso eu dou nota 10. Ai, Thaís, tu vai dar 10 pra tudo? Não, né? Mas aqui no YouTube eu tô colocando os que eu mais gostei e Anatomia de uma Queda, pra mim também é 10, né? Então eu gostei demais. Bom, vamos lá as minhas apostas para as outras categorias, tá? Melhor atriz, eu não sei não. Assim, eu acho que pra mim, na minha cabecinha, no meu coração, tem outras pessoas que vêm antes, tá? Tem outras atuações que vieram antes. Mas, se ganhar, ok, foi super merecido, né? Mas eu sou suspeita pra falar. Não daria.
Melhor direção e melhor montagem também não vai me surpreender se levar, porque de fato o filme está se destacando. Então, pra mim, por exemplo, se eu tivesse que botar a Anatomia de uma Queda aí na frente dos filmes, né, ou então disparando aí pra linha de chegada, eu colocaria dessas indicações, eu colocaria em melhor filme e melhor direção. E você, o que achou de Anatomia de uma Queda? Faz sentido para você essa reflexão? Você tinha pensado, percebeu esses pontos ou percebeu outros pontos? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser algum outro filme, também deixa aqui nos comentários, que posteriormente eu analiso. O Oscar vai acontecer dia 10 de março, já tá chegando, mas até lá ainda vou soltar outros vídeos com outras análises. Então até o próximo vídeo. Cheirinho!